Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Gente, eu queria começar aqui hoje, só agradecendo essa oportunidade, porque que a gente está aqui, eu, a Isabela e a Meire, é um projeto de vida, é uma causa nossa, que não é só nossa, né? Deveria ser de todos nós. E é muito triste a gente ter que ir numa empresa falar sobre inclusão. Então a gente fica muito feliz da Carmo ter aberto essa porta para a gente. Mas é triste a gente pensar que a gente tem que falar de inclusão, porque isso não é uma coisa natural. E as empresas que abrem as portas para a gente, igual a Carmo, são exceção. É o mínimo, né, Isabela, né, Meire? Meire está aqui, ela vai conversar com vocês um pouco, é uma mãe atípica. Isabela Calazans é uma das melhores neuropsicólogas, se não for do estado, da cidade, com certeza. E elas vivem isso todo dia. E eu gostaria muito de falar assim, daqui 10 anos, a gente não precisa de estar aqui tocando nesse assunto. Mas, infelizmente, a gente vai precisar de estar. Porque talvez em 2, 3 gerações, esse respeito ainda não vai chegar. Então, hoje eu só posso agradecer a Carmo por estar fazendo aquilo que a gente gostaria que todas as empresas fizessem. Porque que dia que vocês iam pensar que vocês teriam uma pessoa deficiente aqui na Carmo? Até gostaria muito que ele tivesse, mas acabou que teve um atraso, não deu para chegar ainda. Eduardo estava aqui trabalhando com vocês de manhã, no outro dia teve um acidente de bicicleta e hoje é deficiente. Isso é uma missão para ele. Como para mim, descobrir o autismo também foi uma missão. Nem sempre a gente entende naquele momento o que acontece. Mas depois que acontece, a gente fala assim, pois é, eu fiz planos, Deus deu risada e o plano dele era outro. E aí a gente aprende a conviver com esse plano de novo. Então, eu não sei se amanhã quem que vai estar aqui, quem que não vai estar. Esse final de semana, eu estive em Belo Horizonte com o Henrique, fazendo um curso sobre autoconhecimento, meditação, um curso bem interessante. E essa apresentação aqui estava tudo pronto, eu peguei o papel, rasguei, joguei fora, e falei, deixa sair. Ali agora a Meire virou para mim e falou, tá, vem cá para você ver o que eu escrevi. Falei, Meire, se você quiser que eu olhe. Mas quando a gente fala de inclusão, chama falar com o coração. E aí eu anotei só alguns tópicos aqui, para caso eu esqueça de alguma coisa, mas eu sei que vai sair tudo diferente. Provavelmente eu nem vou ler. E segunda-feira, à noite, ambiente de trabalho, depois do horário, não é fácil não, tá, gente? Eu tenho certeza que todo mundo aqui falava assim, ó, se eu estivesse lá em casa, minha esposa esperando, meus filhos esperando. Mas eu escutei uma coisa nesse curso que eu quero carregar para a minha vida. A nossa vida se baseia na respiração. E a cada expiração, nós morremos um pouco. E a cada inspiração, a gente está nascendo um pouquinho. Então, a nossa vida é o tempo inteiro de morte, vida, morte, vida, morte, vida. Então, vamos tentar desligar um pouquinho, tentar renascer aqui hoje, porque talvez amanhã vai ser algum de vocês que vai estar aqui falando, porque vocês descobriram que vocês têm alguma neurotipia, adquiriram alguma deficiência em algum acidente, como foi o caso que vocês vivenciaram dentro da Renault, ou tiveram um filho, como a Meire vai comentar com vocês daqui a pouco, estava na vida perfeita, e de repente 2 filhos, e os 2 filhos ela passou as barras bem pesadas, né, Meire? Mas então é isso, eu queria só agradecer a confiança, e estar aqui hoje é muito importante para mim. Comentário de Henrique na sexta-feira, Henrique olhou para mim, o olho dele encheu d'água e eu não entendi o que aconteceu, e eu não dou conta de nada mal esclarecido. Eu falei, Henrique, o que foi? Ele falou, Otávio, é porque eu estou emocionado de saber que eu vou estar lá na Renault, com o Cione, com os meninos, que foi a casa que me acolheu 7 anos. Então, para mim, eu estar lá não é encerrar um ciclo, é agradecer por continuar fazendo parte da história da Carmo desde que eu saí de lá. Eu saí físico, mas eu continuo. E agradecer Cione, e não estou aqui para jogar confete em Cione, ela não precisa disso. E talvez Cione nem sabe dessa história. Mas logo que eu formei, Cione tratava com um dentista, deve até vai em alguns momentos nele lá em Belo Horizonte ainda, que é um fantástico. Inclusive teve uma vez que Sandrinha foi, eu fui com ela, que falei, Sandrinha, eu aluno, deixa eu ver o atendimento dele como que é. E eu formei, acho que Cione não sabe disso não. Ela foi a minha primeira paciente. Primeira pessoa que eu atendi depois da faculdade foi Cione. E eu lembro de comentar com ela, Cione, você é doida? Você tem noção que eu formei, que eu estudei, mas que eu não tenho mão? Eu lembro da roupa que Cione estava no dia. Ela estava com uma blusa preta, com os detalhes aqui em renda, e na cadeira de dentista tem aquele negócio que chama seringa tríplice, que é aquele que sai água ou sai ar.
E aí eu usei um pozinho que chama Pedra Pomes, eu tinha que ter colocado água. Eu estava tão ansioso de atender Cione, minha primeira paciente, que eu bati ar e Cione saiu toda farinhada do consultório. E aí, isso marca a nossa história. Então, Cione vem marcando a nossa vida, não é de hoje, como eu sei que ela tem marcado a vida de muita gente aqui na Renault, vocês sabem disso. Patrão tem dia que é um saco mesmo, e faz parte do processo, mas no geral eu sei que ela tenta acolher e tenta fazer diferença. E ela aceitar essa proposta de estar aqui hoje, é porque ela está nessa terra disposta a fazer essa diferença. Então, Cione, só posso te agradecer por estar fazendo muito mais do que a gente espera. Vocês três, né? É nosso, eu que agradeço. Muito, muito obrigado por tudo. Isabela, a palavra é toda sua. Ah, fiquei bonitinho. Fica. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. É assim, né, gente? A gente se adaptando. Peraí, deixa eu ficar mais pra cá. Gente, boa noite, né? Meu nome é Isabela. Como o Otávio falou, ele exagera sobre a minha pessoa aí. Nem um pouco. Essa aqui é a Júlia, minha pequena de 4 anos. Tá aqui grudadinha comigo, né, Júlia? Então, eu faço das minhas palavras as do Otávio, né, de agradecimento a vocês, que é aberto essa casa pra gente aqui hoje. E eu fico muito feliz porque há uns 10 anos atrás, eu trabalhando aqui na PAI de Sete Lagoas, eu fazia esse tipo de trabalho, incluindo as pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Então eu ia, os jovens, né, eu ia nas empresas todas, conversava, e quando a empresa ia contratar aquela pessoa, a gente fazia toda aquela adaptação, né, ia analisar também, junto com o assistente social e terapeuta ocupacional, quais as adaptações físicas que iam precisar ali, as adaptações sociais juntamente com a família. Então a gente fazia todo esse tipo de trabalho, tá? Então a gente quer falar também um pouquinho para vocês sobre capacitismo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Não? Então, o que é isso? O que é capacitismo? Né? Tanto nas empresas, em qualquer outro lugar, pode passar. É um tipo de preconceito, discriminação que a gente usa. Pode ser através de falas, pode ser através da nossa escuta, pode ser através dos gestos, né, que a gente faz, de algum comentário. E, por exemplo, vocês sabem, talvez, né, bem melhores do que eu, sobre as leis, não é? As leis de cotas, as leis aí para comprar carro, né? Várias empresas também para contratação de profissionais. Então, muitas empresas fazem esse tipo de contratação, né, e pensam, será que que tal pessoa vai dar conta desse tipo de trabalho? Geralmente, quando são pessoas com deficiência, às vezes física, né, talvez, tá, gente, bem entre aspas, seja um pouco mais fácil. Mas quando a gente pensa em uma deficiência que trabalha o intelectual, o cognitivo, talvez é um pouco mais complexo, que as pessoas acham que é mais complexo, né? Mas quando eu estava lá na PAI, eu lembro que eu tinha uma, talvez muitos de vocês até conhecem, eu posso falar o nome dele que não tem problema, Paulo, não sei se vocês já conhecem, ele é, né, uma pessoa extremamente bacana, e ele é super perfeccionista, ele tem autismo, nível 1, sabe todos os nomes de todos os países e todas as capitais, e ele trabalhava numa empresa que fazia aquelas embalagens para as lojas, com o nome da loja, sabe, de papel, e ele fazia à mão, e era milimetricamente perfeita essas sacolas. Era difícil de você achar, nem sei se ele está ainda até hoje nessa função, era difícil achar vaga para fazer uma encomenda de sacola com ele, porque era perfeito. Né? Então, para vocês verem que tem várias, dependente da deficiência, né, as funções, a gente tem que achar ali as possibilidades, as potencialidades daquela pessoa e fazer adaptações, né, e saber onde vamos incluí-lo, e a empresa estar aberta para isso. Né? Às vezes vai precisar de alguma adaptação física, de iluminação, às vezes não só de rampa. Quando a gente pensa de adaptação, a gente pensa rampa, pensa corrimão, né? Mas não, tem outros tipos de adaptações. Alguém sabe aqui algum outro tipo de adaptação que a gente pode fazer? Além de físicas?
dar exemplos de algumas. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, né, de comunicação verbal. Então, tem pranchas para se comunicar, tem tablets, né, que ajuda a se comunicar. Tem de baixa tecnologia, que são através de imagens, que dão para a gente ali, para comunicar com as pessoas. Tem as sensoriais, são iluminações, por exemplo, barulho, então pode usar um abafador. Eu tenho, por exemplo, crianças lá, que ele chega na sala, por exemplo, eu já sei o dia que eu tenho que abaixar a luz, o dia que tem que fechar a cortina. Tem pessoas que gostam de ambientes mais frios, mais gelados, e é lógico que a gente vai ali, aos poucos, né, ajudando aquela pessoa a fazer uma dessensibilização, para ir conseguindo ficar, às vezes, em ambientes que não são... Gente, pera aí, só um minutinho. Júlia, não, olha aqui. Vamos sentar ali bonitinho? Então fica aqui com o tio Otávio, aqui, um pouquinho. Viu, gente? Eu tô amando a Júlia tá fazendo isso aqui, brincando desse jeito, sabe por quê? Isabela é mãe. Isabela me mandou uma mensagem hoje às 5 da tarde, se eu teve um imprevisto. Júlia vai precisar de ir comigo. Sione é mãe, Priscila é mãe, tem um monte de mãe aqui, um monte de pai. Então a gente tem que entender que os filhos da gente precisam ser aceitos onde que a gente está. E esse trabalho aqui é muito para vocês entenderem também que nós vamos dar o exemplo de concessionária de carro. Chegou um cliente para comprar um carro aqui e a família atípica, Meire vai poder falar disso melhor do que eu, é muito machucada. Ela está cansada de ir nos locais e os filhos não serem aceitos. E aí quando esse filho não é aceito, isso dói muito num pai saber que o filho não é bem-vindo ali e que aquilo não é falta de educação, não é falta de limite, é porque o filho às vezes não deu conta. E a Júlia não é uma mocinha atípica, mas é uma criança. E o atípico, eu falo muito isso, não existe atípico, existe ser humano. Por isso quando eu falo de respeito, respeito é para todo mundo, é para o Leandro, é para a Poliane, é para a Luísa, é para o Gustavo, é para todo mundo. E aí a gente tem que se adaptar. E aí o que nós vamos adaptar com a Júlia aqui? Nós vamos sentar numa cadeira que roda ali, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Vai precisar. E aí eu vou pedir, se alguém que tiver como, me emprestar uma folha de papel A4 e lápis ou caneta. E a Júlia vai fazer um desenho muito bonito para nós. Tá vendo? Já foi uma adaptação para essa criança. Opa! E aí nós já conseguimos acolher essa família, que era uma família tão machucada. O que a gente fez? Uma cadeira, um papel, jujuba. Vamos lá. Olha o que o tio Otávio conseguiu fazer. Vai lá. Na cadeira ela roda. Olha que legal. Corre. E aí, se o desenho estiver bonito, eu ainda vou te dar um chocolate depois. Olha o tanto de chocolate. E é desse jeito, né, gente? Mesmo. Tá vendo, gente? Nada é por acaso. Isso é Deus falando assim, vamos usar exemplos práticos que acontecem no momento real. Verdade. O Otávio usou bem. É muito bom um exemplo aí. Então, gente, algumas coisas que a gente gostaria de falar para vocês, né? Principalmente quando uma pessoa chega aqui e vocês estão vendo, por exemplo, né? Uma pessoa que estão ali com as famílias e tem crianças, tem pessoas ali atípicas, por exemplo. Principalmente, ou idosos também, né? Conta como nesse sentido. Muitas vezes a gente vai falar com o acompanhante, não é? Assim, do que com a pessoa. Então, a primeira coisa, a gente vai também fazer o atendimento para os dois ali, né? Então vai, pode ir. Vai lá. Então, a gente sempre valorizar essa outra pessoa, né? Eu também convivo, eu tenho uma tia materna de 1º grau que é deficiente visual por completo, né? E ela faz questão, por exemplo, minha mãe também é deficiente de um olho, do outro é 21 graus. Então, duas, né, com deficiência, mas é a minha mãe que a leva, por exemplo, para o supermercado e ela faz questão. É ela que escolhe o mamão dela, é ela que escolhe as maçãs dela. Como assim? Passando a mão. Ela sente o que eu não sinto, porque a atenção dela está toda ali no tátil dela, né? E ela faz as escolhas dela. Né? Ela usa o dinheiro, é ela quem paga, não é minha mãe que tira o dinheiro, ela com o tato ali, ela consegue, e ela acha ruim quem não se dirigir a ela, por exemplo, fala assim, Marília, minha mãe chama Marília e ela Marisa, Marília, você quer essa blusa, por exemplo, para Marisa? Ela não aceita, ela gosta que fala pra ela, e ela tá errada?
Não. Ela tá certa, ela tem as vontades dela, né? Ela sabe o que ela quer, o que ela não quer. Então, na minha cidade, que é uma cidade muito pequenininha, então todo mundo já conhece, já sabe. Mas ela ainda, se for em alguns lugares, ela fala, oh, eu sei, viu? Eu sei falar o que eu quero, eu sei falar o que eu não quero. Então, vamos aí, né? A primeira coisa, dirigir a nossa palavra, a nossa atenção para todos que estão ali, né? Não só a pessoa que vai ser o porta-voz. Na empresa também, em algumas empresas, geralmente, pessoas com deficiência, às vezes, para cumprir uma lei ali, né, de cota, coloca, às vezes, em trabalhos inferiores, e não realmente aquilo que a pessoa tem capacidade, né, tem aquele potencial, e até mesmo para estimulá-la a desenvolver além, né. Ambiente sem acessibilidade, acontece muito, mas eu vejo que essas coisas estão melhorando, né? Ainda está longe do que a gente precisa, mas a gente pode ver que aos pouquinhos estão sendo aí melhorados. Por exemplo, a gente vê lá no estádio Mineirão, né? Já tem salas adaptadas, né? Aeroporto, acho que foi você, Otávio, né? Que foi recentemente, já tem algumas salas adaptadas, então aos poucos vão melhorando, né? A gente não usar frases, nossa, você é um exemplo. As mães, quando eu fazia grupo de mães lá na APAE, a mãe desses jovens que ia para o mercado de trabalho, uma coisa que eu falo para vocês de cara, elas detestam ouvir. Nossa, Deus sabe, como é que é? O peso da cruz de acordo com o que a pessoa consegue, não é assim? Vocês já ouviram, não já? Ninguém gosta de ouvir isso, gente. Por quê? Não é mesmo? Por quê? Porque os filhos, as pessoas, né, ali familiares com deficiência, elas podem ter qualquer limitação, qualquer dificuldade. E o que eu estou falando aqui não é para romantizar também, para falar, então quer dizer que, por exemplo, crianças com autismo, então é simples? Não, não é simples. Tem suas dificuldades sim, né, Meire? Muitas. Mas também, gente, as mães não gostam de sentir, ali na fala do outro, que os filhos são um peso, ou que aquela pessoa com deficiência é um peso, é um fardo ali para ela, né? Ai, você é muito guerreira, até para as mães também, né, Meire? Para falar com as mães, nossa, mas você é muito guerreira, vixe, você é... Não, evitar isso. É a gente pensar, tratar como um ser humano, como qualquer outro que merece respeito, né, que merece nossa ética ali, mas que vai precisar de algumas adaptações e entender quem está acompanhando. Algumas falas de frases assim, ó, aqui não tem lugar para você, não é o seu perfil, quando são nas empresas. Então a gente também evitar isso. E aí me fala assim, nossa, mas então, o que a gente pode fazer? Né? Pode passar aí. Antes disso, então, tem as leis aí, né, de cota, e no IBGE saiu, por exemplo, tem mais de 18,6 milhões de pessoas com deficiência da vida adulta no Brasil, mas apenas 1% está no mercado de trabalho. É muito pouco, né, gente? Muito pouco. As coisas, eu sou uma pessoa muito otimista, acredito que está melhorando, mas está muito ainda distante, né? Pode passar? Aí são as leis, né, que vocês também já devem trabalhar, já devem usá-las aqui também, já devem conhecer. Pode passar? Então, a gente tem que pensar que a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, elas, lógico, eu sei que tem aí para cumprir a lei, mas a gente não pode pensar só nessa vertente, né? A gente também tem que pensar além disso. A gente tem que pensar no desenvolvimento dessa pessoa, no ambiente de trabalho, né? Como eu trabalho com crianças, né, e jovens com transtorno do neurodesenvolvimento, né, principalmente autismo, TDAH, deficiência intelectual, não é um ambiente fácil, porque todo dia você está ali ajudando naquelas potencialidades, mas é um crescimento enorme, que todos os dias a gente cresce, a gente aprende ali. Então, esse ambiente, a gente vai vendo que ele vai se tornando leve, sim, no sentido de ser prazeroso e falar assim, olha, eu aprendo com fulano, com aquela dificuldade, e aquele fulano também aprende com a minha dificuldade que eu também tenho,
né? E com a minha potencialidade que eu também tenho, e eu vou descobrir um tanto de coisa que aquela pessoa, que aquela criança tem de potencial. Por quê? Porque a gente, quando tem uma pessoa com deficiência, a gente tem o costume de olhar o quê? Só as dificuldades, só as limitações dela, né? E às vezes a gente esquece de ver o tanto de potencial que aquela pessoa tem. Vou dar exemplo aqui do Otávio, né? Que ele também já falou aqui para vocês do diagnóstico, né? Dele. E aí, o potencial que ele tem, por exemplo, que eu brinco muito com ele assim, né, Meire? Otávio, eu não tenho o seu QI. Então, me espera aí que eu vou assimilar as coisas. Ele monta as coisas assim num minuto e eu já não consigo, mas aí eu falo, pera aí que eu vou chegar, né? Vou chegar a pegar seu raciocínio. Mas então, eu aprendo também com ele no sentido de, olha, de acompanhar esse raciocínio dele todo, né? Que é rápido, que ele consegue pensar nas coisas rápido e achar a solução rápido. E eu vou ali, aos pouquinhos, tentando enxergar o que ele já enxergou há anos-luz lá na minha frente, eu vou tentando enxergar, né? E aí, Otávio, acho que você aprende comigo de quem também? Isso aí é uma coisa que eu escutei quando saiu o meu teste. Eu fiz o teste na época com a Mariana Cota, que também para mim é um exemplo, uma referência. E a Mariana Cota falou comigo o seguinte, falou, Otávio, você tem o toque de Midas. O que você toca pode se tornar ouro, mas você pode chegar no ponto de tocar a comida e ela se tornar ouro e você morrer de fome. Porque isso é difícil. Você fala assim, ai que bom, é um QI mais alto, é uma facilidade, ele fez outro, vamos ter caderno. Começou a pós em História, Filosofia e Sociologia do nada, depois de ser dentista. Pra quê? Gente, é bom, mas é exaustivo, é cansativo. E aí tem hora que a gente tem que aprender que essa dificuldade minha me gera outras dificuldades que eu tenho que adaptar. A ponto de virar para uma pessoa e falar assim, aqui, ó, não, calma, peraí, é isso aqui, ó, tá pronto. E a pessoa fala assim, mas peraí, Otávio, me explica. Você explica 1, 2, 3. Só que a gente tem que entender que aquilo, às vezes, para mim, foi uma facilidade. Mas isso não é o correto. Foi o que aconteceu. Então, a gente lidar com a característica de cada um, gente, todo mundo tem a sua característica. Sim, não é fácil. Isso. E até bom aqui pegar esse do Otávio, porque, por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem altas habilidades, ou aquela pessoa... Eu expliquei, por exemplo, um contrato ali, ó, sobre o carro, rapidinho ela pegou. Mas não é fácil, né, Otávio, ter altas habilidades, não é fácil. É muito complexo, muito difícil, né? Então também tem as suas dificuldades, muito potencial aí em muitas coisas, mas também tem suas dificuldades. Pode passar aí. Então, gente, a inclusão, né, ela não é uma caridade. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, ai, nossa, a gente vai incluir aqui na nossa empresa uma pessoa. Não, estou fazendo uma caridade. Não, não é caridade, tá? É um direito, não só por lei, mas a gente tem que pensar como humanidade mesmo, que eu não acho que é bem diferente, né? Humanidade por caridade. É pensar que o outro, olhar para o outro como um potencial, né? E que ele pode mostrar o seu potencial ali, e a gente deve dar essas oportunidades. Tá? Independente se é uma deficiência física, como eu falei, mas a gente lembrar também das deficiências intelectuais e comportamentais, tá? Que eu sei que não é fácil, mas que é muito possível, tá bom? Aí são alguns símbolos, né, também que a gente deve usar, inclusive agora o símbolo da acessibilidade mudou, né? Vocês já viram? Que antes era uma pessoa na cadeira de roda, né? Agora não. É cheio assim como se fosse uma estrela, né? Umas bolinhas. Por que aquilo? Porque se a gente pensar uma acessibilidade só ali uma pessoa da cadeira de roda, a gente só vê isso na mente, né? Ah, acessibilidade é uma pessoa que tem alguma deficiência física. E agora não, é a mesma coisa do símbolo do autismo. Antes era só o quebra-cabeça. Agora não é mais aquele símbolo. O símbolo do autismo é aquele símbolo do infinito. Por quê? Vai mostrar então, eu já tô pulando a parte. Não, deixa para você falar depois. Mas então é isso, gente. É para nos mostrar que recebam. Eu sei que vocês já recebem, eu já vim aqui várias vezes. Eu sei que vocês já fazem isso, né? Mas toda vez que vocês, qualquer família que entrar aqui, qualquer pessoa, vocês também nunca sabem ali qual se aquela pessoa tem alguma deficiência ou não.
né? Pode ser que muita gente mascara aí, mas então, olha, é precisar de falar 2, 3 vezes. Falar, se vocês verem que estão falando muito e a pessoa não está entendendo, fala mais objetivo, com mais calma, né? Às vezes, já fazer, por exemplo, o contrato, às vezes através de imagens também, já facilita ali para aquela pessoa ir compreendendo, né, o que vocês estão falando. Tem várias adaptações que podem ser feitas aí para qualquer tipo de pessoa que vocês forem atender, tá bom? Então, a minha parte é essa parte mais técnica. A Meire agora vai falar para vocês a experiência dela. Esse negócio chique aqui do Otávio. Pessoal, boa noite. Eu sou uma mulher de pele branca, estatura média, cabelos castanhos claros, com mechas loiras, olhos castanhos claros, os óculos marrom, blusa verde e calça jeans. Quando a gente está falando aqui hoje é de pessoa com deficiência. E quando a gente fala de deficiência, é espontâneo falar de inclusão. E quando eu faço a autodescrição, qual que é o meu objetivo? É tornar a mais autônoma possível a experiência da pessoa que tem deficiência visual, tem baixa visão ou qualquer outra dificuldade de compreensão. Então pensa no caso da tia da Isabela, né, que é deficiente visual. Ela ia até um estabelecimento profissional se apresentar e falar como ele está, ele já fala, já sei mais ou menos com quem que eu estou falando, né, como é aquela pessoa. Então o objetivo é esse. E falar de inclusão, a gente fala de acolhimento, e em acolhimento eu falo de gratidão. Gratidão por esse espaço aqui. Obrigada, Cione, a todos vocês por estarem aqui na segunda-feira à noite, recebendo 3 pessoas para falar com vocês sobre um tema que para nós é causa de vida. A gente vive isso no dia a dia e eu sei que vocês também no dia a dia recebem pessoas, podem ter pessoas, né, na família, amigos, e é a realidade. A gente não deve fugir, não tem o porquê fugir disso, né? Então eu sou Meire, eu sou mulher casada, tenho 2 filhos, Pedro e Samuel, nasci em Oliveira, mas já morei em Rondônia e 10 anos em Aracaju. Os 2 meninos nasceram lá. Sou bancária, 24 anos, fiz ciências econômicas e estou no 6º período de terapia ocupacional. O motivo é Samuel, que é o meu filho mais novo, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E quando eu vou falar da minha vida, a vida de todo mundo é feita de momentos, né? De alegrias, de tristezas, de desafios, de superação e de emoção. Falar emoção, vou pedir para vocês aqui para refletirem qual que é o lugar melhor do mundo, assim, para vocês. O que vocês... esse é o lugar melhor do mundo que eu queria estar agora. Para mim, o melhor lugar do mundo é o colo de mãe. O colo de mãe, ele remete para mim confiança, paz, tranquilidade, acolhimento. E falando da minha vida para vocês, sobretudo no meu maternar, como que eu busco, como que eu almejo ser esse colo de mãe para os meus 2 filhos em meio a tantos desafios. E alguns desses desafios que eu vou compartilhar aqui com vocês. Com o primeiro filho, quem é pai, quem é mãe aqui vai saber, transforma a vida da gente. Esse é um momento único, assim, eu não sei como eu era antes de meus filhos nascerem. Eu acho que passa mais ou menos essa ideia para cada um. E então ele traz muita ansiedade, muita alegria, muita dúvida e muitos porquê. Como vai acontecer, né? E assim, o como vai acontecer com o Pedro já foi diferente. Porque no ultrassom morfológico, aquele ultrassom de 5º mês que a gente vai ver o desenvolvimento do bebê, a médica já passou para nós o diagnóstico de fenda labial bilateral, com a suspeita também, já quase que certa, da fenda palatina. Para quem não conhece, eu não conhecia na época, eu nem já tinha visto, mas não sabia do nome, né, que era fenda labial. Tem criança, né, que nasce com a fenda só de um lado, dos 2 lados, que é o caso de Pedro, tem gente que nasce com abertura. E a gente não processou aquela notícia, aquela emoção ali na hora, inclusive foi no dia que meus amigos do trabalho organizaram o chá de fralda. Eu fui até o
Fiz ultrassom e cheguei lá, tá tudo bem, tá, mas assim, eu nem sabia o que eu estava respondendo e como é que eu ia viver o chá de fraldas, né? E aí foi passando a gestação, e aí no final da gestação a gente morava em Aracaju, como eu falei, a gente decidiu não, já estava buscando tratamento. A referência é Bauru, mas pensa, a gente morando em Aracaju, a família no interior de Minas, em Oliveira, e a gente tem que ir para Bauru para tratar, para acompanhar. E a gente ficou sabendo de BH, no Hospital do Baleia, que tem o Centrare, que inclusive médicos do hospital, né, de Bauru faziam atendimento lá. Eu liguei e a atendente falou assim, olha, a profissional responsável não pode falar agora, mas me passa o seu número que eu vou passar para ela, ela liga para você. Eu passei, mas pensei, vou ter que ligar de novo, né? A gente não passou poucas horas. A gente recebe a ligação e a doutora Camila, que eu me recordo bem o nome, que ela fez muita diferença na minha vida, ela ficou 40 minutos comigo no telefone. Ela explicou tudo, como que seria o tratamento, me tranquilizou em relação ao, né, após o nascimento, sobre a amamentação, sobre usar mamadeira, enfim, e me deixou assim totalmente acolhida, me fez sentir totalmente acolhida. Quando ele nascer, você me liga para eu saber como que ele está e a gente já dá os primeiros passos, mesmo à distância, aí para vocês virem fazer as cirurgias, né, que a gente vai precisar fazer. Aí Samuel nasceu, Pedro nasceu, né, com a fenda bilateral. E aí fomos para casa, ele com muita dificuldade de amamentação, eu também. Eu tive uma intercorrência pós-parto também. E eu sei que o menino tomava leite, tomava a fórmula, né, no copinho ou conta-gotas. Gente, era 5 ml, 10 ml, era quase 1 hora para tomar. Otávio, imagina como que era, Otávio. Não é fácil não. E todo mundo fala, não, você vai recuperar, ele vai conseguir fazer sucção, você vai amamentar. E passou 15 dias, o menino ele mais chorava do que mamava e a gente perdida. Eu liguei para ela de novo, tá acontecendo isso e isso. Ela vai na primeira farmácia, compra o primeiro bico, põe na chuquinha e dá esse menino para mamar. Nesse mesmo dia, uma amiga foi lá me visitar e falou assim, é para ele usar mamadeira? Eu, Então, na maternidade que o Pedro nasceu, tem um bico específico de fenda palatina. Eu tem? Tá bom. Aí meu esposo ligou lá, comprou, e até hoje eu rezo e agradeço por quem criou aquele bico, porque foi colocar na chuquinha, tomava os 15 ml, 20 ml, 30 ml, ficava satisfeito, dormia, a gente conseguia descansar e passar para a próxima fase. Então, o nascimento de Pedro, a chegada de Pedro, os 30 primeiros dias foram assim, foram de muita agitação. E aí, quando ele fez 1 mês, a gente conseguiu vir para BH, já fazer a primeira consulta lá, né, no Centrare, passar pela equipe multidisciplinar. Para mim, isso era tudo novo, gente. Eu, meu esposo, 3 quilos no colo e 6 profissionais. Médico, odonto, psicólogo, enfermeiro, onde que eu estou, né? Como é que vai ser daqui para frente? Ele tinha que ganhar peso. E aí, palato aberto, não podia regurgitar porque podia ter infecção de ouvido e não ia ganhar peso, e aquela confusão. E aí era todo aquele cuidado para que ele ganhasse o peso e com 5 quilos, aos 3 meses, ele pudesse fazer a primeira cirurgia. Aí fizemos a primeira cirurgia aos 3 meses, aos 6 nós fizemos a segunda, e com 1 ano e 1 mês nós fizemos a terceira cirurgia, que fechou o palato. Ele fez fono desde 6 meses até os 7 anos, com intervalos de alta aí. E aí ele sempre pediu um irmão, depois de 3 anos, 3 anos e meio, e com 5 chegou Samuel. Então, Pedro chegou a ter febre no dia que foi buscar Samuel na maternidade, assim. De tanto que ele queria o irmão. Pode voltar só um pouquinho, por favor, Otávio. E ele planejava, né, brincar com Samuel de carrinho, de chutar bola, de videogame, então aquela expectativa com o irmão. E aí a gente estava numa fase tranquila ali, né, Pedro 5, Samuel nasceu, Aracaju, né, calor, sol, lazer, trabalho, escola, tudo certinho. Aí Pedro foi fazer a terceira cirurgia aos 7 anos. Essa cirurgia foi uma rinoplastia para corrigir e melhorar a função nasal. E Otávio gosta dessa história, né, Otávio?
E aí a gente foi, assim, a princípio é corrigir, né, a função nasal e o desvio de septo, melhorar a cicatrização das 2 primeiras cirurgias. Deixei Pedro no bloco cirúrgico. Quando eu voltei para a sala de recuperação, eu vejo o Pedro com curativo no nariz, o que é esperado, e curativo na orelha. Eu olhei assim para a enfermeira, o que aconteceu? Ele não foi fazer cirurgia, não foi só rinoplastia? Não, mãezinha, é um procedimento normal que pode acontecer em cirurgia de rinoplastia. Quando a cartilagem não é suficiente, a gente tira da orelha para dar sustentação. Eu não sabia, não me foi falado, eu não fui preparada, eu assustei com aquilo ali, passei mal, né, assim, a pressão caiu, tive que trocar com meu esposo, me recuperar para quando ele saísse do quarto, né, tivesse alta para o quarto, eu estivesse bem para cuidar dele. Levanta e anda, a vida te espera de pé, né? Você precisa te encontrar de pé, que a doutora Filó sempre fala aí nas palestras dela. E aí a cicatriz, depois da cirurgia, a cicatriz ainda estava bem evidente. A gente foi até uma loja e eu só via a vendedora olhar para Pedro a todo instante. E a gente passava numa área e outra e a vendedora olhando. Aí me incomodou, eu vi que incomodou Pedro, ele estava com 7 anos. Eu cheguei para ela e falei assim: oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a mãe dele, ele tá bem, eu tô vendo que você tá olhando para ele só fez cirurgias corretivas, está se recuperando. Aí ela se desculpou, mas naquele momento eu senti que eu precisava ser o abrigo, ser o colo de mãe para o meu filho, que se sentiu assustado, acuado, com aqueles olhares diferentes que ele não estava acostumado. Então, assim, pense vocês aqui, né, recebendo um cliente, uma criança, uma pessoa qualquer, não só criança com uma deficiência, como que os olhares incomodam, porque a gente já anda muito machucado, né? Então, às vezes você não olha por mal, é só curiosidade. Até estaria tudo bem, mas para quem vive o dia a dia com tantos acontecimentos dessa forma, pesa, é mais um peso. E então passou essa fase, né? Continuamos lá em Aracaju, Samuel perto dos 2 anos, aí Pedro já teve alta, né, das cirurgias, né, dessa primeira fase, teve alta das terapias. A gente começa a observar Samuel. Samuel, pode passar. Esse é o símbolo que Isabela falou, é o símbolo do infinito, que é o infinito de possibilidades, né, resumidamente. Samuel hoje ele está com 9 anos, ele está com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e disfunção de integração sensorial. É um menino esperto e inteligente, né, Isabela? Isabela é psicóloga dele. Mas decorrente do diagnóstico, né, das limitações, ele precisa ainda de um suporte maior. Né? E aí, até 1 ano e meio, 1 ano e 8, Samuel teve um desenvolvimento perto ali dos marcos. Então, não chamava a atenção da gente. Mas daí, logo depois dessa cirurgia do Pedro, a gente já viu que ele começou a ter demandas que ele não tinha antes. Então, vocês vão ver que vão receber, ou já receberam, criança que corre o salão todo, que gira, que deita no chão, né, que você pega no colo e que aperta, né, até o infinito ali. E aí Samuel começou a ter esses comportamentos. Por outro lado, em alguns outros momentos, muito letárgico, muito parado. Punha no colo, ele deitava e ficava aquela criança boazinha, não dava trabalho nenhum para babar, né? Porque ficava quietinho, acomodado, só assistia desenho, descia pro parquinho. Então, mas aquilo chamou atenção, principalmente quando ele foi para a escola, né? Já havia aquela discrepância ali, né, do comportamento dele para as outras crianças. E aí começam os nossos primeiros desafios com o autismo, né? Que foi chegando devagarinho. E aí, profissional capacitado para atender Samuel, que atende Samuel, mas que atende a gente, que atende a comunidade, né, Isabela? Porque a orientação que a Isabela passa pro Samuel é para mim, é para minha esposa, para o meu filho, é quando eu levo para Otávio, né? Fazer o atendimento. Então, é para quando ele vem num atendimento ao público. E os desafios, o cansaço físico, o estresse, conciliar minha jornada de trabalho com as terapias, com a consulta ao dentista. Então, são desafios assim, que não são pequenos, mas eu não falo que eles são maiores nem mais difíceis que o de vocês, porque vocês estão conhecendo um pouquinho dos meus, mas eu não conheço de vocês que estão aqui.
E tem, por exemplo, os desafios legais, né? A luta pela inclusão, por leis que vão nos garantir o acesso mesmo, né, à saúde, educação, a benefícios legais como o ICMS e o IPI. Não é porque a gente quer, é porque a gente precisa. Porque nós temos também os desafios financeiros. Eu sei como que são os custos, né, desse tratamento. As promessas de cura que a gente tem que ficar esperto também, né, e bem atento, né, ao que a gente vai fazer. E por mais que a gente trabalhe, eu e meu esposo trabalhamos, temos um plano de saúde, de chegar aqui, assim, para adquirir um carro, é dificultoso juntar o dinheiro para todo mundo, né? Juntar o dinheiro ou mesmo financiar. Então, mas por outro lado, saber que a gente vai chegar até uma empresa como vocês, que vocês têm o conhecimento, né, vão nos dar o suporte com a documentação, para nós é um alívio, porque o dia que a Isabela me pede para preencher algum formulário, eu demoro uns dias para entregar para ela, porque é tanta coisa, a hora que vocês me pedirem para preencher mais, eu sei, oh meu Deus, daqui a pouco eu entrego. E dentro desses desafios, os sociais, gente, não sei, não posso falar que são os mais difíceis, mas são os mais trabalhosos. Os olhares de pena, os olhares de dó, de diferença. Vou relatar para vocês aqui 2 situações. Uma vez nós estávamos em Goiânia, e aí nós decidimos, ele estava bem, nós decidimos ir até uma delicatessen, estava lotado. Sentamos lá no fundo, e quando a gente estava para terminar, Samuel viu, os clientes ao lado saíram, deixaram um copinho d'água, Samuel queria água. E na hora foi para pegar água. Filho, esse não é seu, nós vamos pegar a sua água. E aí ele desorganizou. E a delicatessen lotada, e Samuel, meu esposo, levantou logo para, né, pegar uma água para ele, mas não teve o que fazer. Lotado, muita gente olhando. Pedro, que é o irmão, mamãe, tá todo mundo olhando. Aquelas senhoras ali estão olhando. Eu falei assim, meu filho, veio alguém ajudar? Veio alguém nos acolher? Não, somos nós 2, então. Vamos tentar conter Samuel até seu pai conseguir pegar água e pagar a conta e a gente ir embora. Aí Pedro olhou assim, mamãe, mas meu pai tem preferência. Eu falei assim, vai lá então, meu filho, enquanto eu fico com Samuel, e fale com segurança, explique a situação. Aí foi quando meu filho de 12 anos falou com segurança, a fila lotada, a delicatessen lotada, 2 caixas, ninguém se mobilizou para fazer o atendimento prioritário, que não é porque a gente queria, a gente precisava. Isabela sabe, a gente sempre trabalha o tempo de espera com ele, vai ter momentos que eu sei que ele está bem, que eu vou praticar com ele o tempo de espera. Se ele está bem, para eu esperar um sorvete, que é um reforçador, se tem 1, 2 pessoas na frente, ele vai esperar o sorvete dele, se ele estiver bem. Agora, se ele não estiver, eu vou usar o meu direito. Que não é porque eu quero, é porque eu preciso naquele momento. E uma outra situação que a gente teve, foi em 7 Lagoas também numa concessionária. Meu esposo se esforçou lá para fazer toda a documentação, que a gente não tinha suporte. Providenciou a documentação e ele estava escolhendo o carro, nós fomos, quando nós chegamos na concessionária, e falamos que era PCD, o vendedor estava sentado, continuou sentado, e só apontou 2 opções de veículo. A gente levantou, foi embora, e comprou em outro lugar, né? Porque se a gente não merece ser atendido ninguém, né, daquela forma, né? Acho que perguntar, né, se a documentação está pronta, enfim, né, acolher ali a pessoa, né, a família que está ali. E a gente tem outras experiências, por exemplo, tempo de espera, em Goiânia mesmo. A gente já anda tão assim, né, acho que em estado de alerta, a gente estava na fila, Samuel estava bem, e eu saí um pouquinho, e veio uma outra mãe também com uma criança atípica, e ficou na frente. Eu falei assim, oi, eu já estou na fila, mas eu estava primeiro, o meu é mais novo, tudo bem, pode passar na frente. Então, assim, a gente já tá ligado, atento e com medo,
e com receio. E não sei nem expressar assim, o sentimento que é de tanta situação que a gente vive que vai deixando a gente cansado e tenta evitar novas situações. E como eu falo de tudo isso, né, de todas as situações que eu já vivi, né, que a minha família já viveu, eu falo que, e voltando lá um pouquinho, né, na questão do colo de mãe, quando chega aqui, que vocês preparam os documentos, que vocês nos acolhem, né, vocês não olham com olhar de diferença, com olhar, né, de julgamento, é esse colo de mãe, é esse acolhimento, é esse tornar minha jornada mais leve, não é calçar meus sapatos, mas entender que existe uma dor ali, e como eu falo, não é maior, nem mais difícil, mas que existe. Então, me olhar como ser humano, né? Tratar como ser humano. Aquela moça, né, da loja que eu contei, poderia ter um pouco mais de descrição, poderia até ter me perguntado, gente, eu não me incomodo de me perguntar, de perguntar sobre o que aconteceu. Teve uma outra situação que eu lembrei agora com o Pedro, ele tinha 5 meses, tinha feito a primeira cirurgia só, então no lado do lábio ainda estava aberto. A gente foi até um restaurante e o rapaz da mesa do lado, caiu da bicicleta. Pra que esse comentário? Totalmente desnecessário, num almoço de domingo, que a gente já pouco saía, a hora que sai, você tá almoçando e escuta, né? Caiu da bicicleta. Não, ele não caiu da bicicleta, ele fez cirurgia. E eu falo, gente, eu falo com o Otávio, que acho que agora que eu tô descobrindo a minha missão, né, através de Samuel. Porque a minha vida toda eu passei muito caladinha, muito quietinha. E meu pai foi um orador nato, minha mãe também, e eu muito calada. Mas agora, assim, eu falo, se eu que vivo a causa eu não falo, quem é que vai falar? Porque a gente dá um Google, entre aspas, vai e vê tem um conhecimento, né, em geral, em linhas gerais, do que é aquela condição. Mas não vive, não entende, não tem como buscar o que eu sinto, o que eu vivo no meu dia a dia. E ao mesmo tempo que eu falo desse melhor lugar do mundo, eu acho que o lugar mais difícil é o lugar do outro. Que é a gente tentar se colocar no lugar do outro, como eu estou, né, expondo aqui para vocês e pedindo que vocês façam, eu fiz que vocês já façam também. E eu convido vocês a assistirem um vídeo muito curtinho aqui. Não? Só um minuto, gente. Tem outra opção. Enquanto isso, ele coloca o vídeo, né, do melhor lugar do mundo, como Isabela fala, está muito distante, mas eu também acho que é possível a gente dar os primeiros passos. Em meio de tantas situações ruins, né, desagradáveis, a gente já tem tido situações agradáveis. Samuel foi fazer uma endoscopia em BH, o atendimento do hospital foi impecável. A gente saiu de casa, olha a logística, de casa às 5h30 da manhã, ele precisava ficar em jejum para chegar em BH, foi lá no Mater Dei. Às 7h30, eu deixei ele dormindo no carro com Pedro e com meu esposo, subi e falei com a atendente. Eu já cheguei com o Samuel, mas ele é autista, o tempo de espera, ele está em jejum. Mãezinha, pode descer, ficar no carro. A hora que o médico chegar, provavelmente daqui uns 10 minutos, eu te chamo para subir com ele. Subi, gente, o médico já estava esperando com a enfermeira. Fez a endoscopia, parecia que estava fazendo, e não anotava, fazendo uma consulta odontológica, até mesmo, porque rapidinho, né, pôs a anestesia, ele adormeceu e foi assim, perfeito.
Eu falo que a gente não faz palestra, não. A gente gosta de bate-papo. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui. Combinado? Só vou esperar o Vitor organizar a luz e nós já vamos começar esse outro